Olá, crianças do terceiro ano. E aí, turminha? Estamos na semana 9. Isso, a semana cheia de novidades. É nossa semana de revisão. Hoje, nosso assunto é produção de texto. E vamos relembrar o que nós aprendemos sobre o quê? Instruções de montagem por meio da oralidade, receitas e culinária. E aí, prontinhos? Então, vamos lá. Nossa aula de revisão de hoje só está começando. Planejamento e colaboração. Nós temos aí a confecção de um tambor. Você está lembrado? Quando nós tivemos essa aula, nós vimos aí o passo a passo da montagem desse tambor. Vamos relembrar aqui os materiais. Uma lata de leite em pó, papel fantasia de várias cores, barbante, cola, 2 palitos de churrasco, 2 bolinhas de isopor, fita adesiva colorida, é isso aí. E o nosso passo a passo, além da nossa montagem aí visual, onde vocês observam aí que nós temos o passo a passo em meio de desenhos. E agora o passo a passo escrito. Número 1. Cobrir a lata com papel fantasia para ficar bem colorida. Se você observar aí nas imagens, nós temos o momento em que a cola está sendo colocada no papel fantasia para ele envolver a nossa lata de leite. Número 2, nós temos prender o barbante com a tampa da lata. Olha só o momento em que o barbante ele é colocado dentro da lata, tá bom? E em seguida ela é fechada, então ela vai prender as pontinhas do barbante. Na terceira instrução, nós temos colar a bolinha de isopor. Isso, vocês estão vendo aí? E ela é colada onde? Na pontinha do palito de churrasco. E até é interessante que ela vai cobrir a ponta, né? O material pontiagudo. Ao manusear, muito cuidado, viu? Chama aí um adulto para conduzir esse momento de produção com você. Então, nós temos aí colar a bolinha de isopor na ponta fina do palito de churrasco. E o quarto item, enfeitar os palitos de churrasco com a fita adesiva colorida. Dessa forma, você vai ter aí montado o seu tambor. E aí, já fez em casa? Uma ótima dica aí para você aproveitar esse tempinho aí em casa durante essa pandemia, tá? Que também está quase acabando. Vamos apresentar, gente, vários tipos de instruções aqui. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aí esse vídeo que ensina a construir um dinossauro de balão. Olha só, é utilizado o que aí? É utilizado o balão e pedacinhos de papel com um desenho que represente cada parte do corpo do nosso amigo dinossauro, no caso o rabo, as patas e a cabeça com seu pescoção, tá bom? Então, olha só, observem aí os tipos de instruções de montagem. Nós temos aí a parte escrita e também por meio de desenhos. E também vemos muitos vídeos, principalmente na internet, que mostram passo a passo da confecção de algumas coisas, inclusive materiais e até mesmo na montagem de pratos saborosos. Identificando os materiais em um texto de instruções de montagem. Nós temos aqui o jogo de memória com tampinhas de garrafa. Olha só as regras. Colocar todas as tampinhas voltadas para baixo, sobre uma mesa, separadas em 2 grupos. O grupo das imagens e o grupo das letras. Passo 2, o que nós temos? Isso, a parte que cada participante em sentido horário, ele escolhe 2 tampinhas, sendo uma de cada grupo e as desvira, visualizando o desenho e a letra e dizendo se correspondem ou não. No terceiro passo, em caso de acerto ou erro, a vez é do próximo jogador. O jogo transcorre até que todas as tampinhas tenham sido viradas com a imagem para onde? Para cima! O vencedor é aquele que acertou e formou o maior número de pares correto possível. E aí, já brincou de jogo da memória?
Talvez não em tampinhas, né? Mas o jogo da memória é um jogo muito fácil, né? E aqui nós podemos utilizar vários materiais. Então, observe aí as instruções que estão nesse folhetim. Trilha do alfabeto. Geralmente essas trilhas, pessoal, nós encontramos aonde? Em livros. Eles trazem instruções de montagem, tá? Indicam também páginas. E constantemente você teve a oportunidade de abrir o seu livro agora do segundo bimestre, né, e receber algumas orientações para a confecção de alguma coisa que tinha lá no seu material de apoio, não é verdade? A gente construiu o que? Pegamos notinhas, né, notas que representassem o nosso dinheiro e utilizamos em algumas atividades. Então, esse tipo de texto, né, trilha do alfabeto e outros mais, a gente pode encontrar em alguns livros. Qual é o objetivo de um texto instrucional? O texto instrucional, ele se destina a oferecer instruções, tendo por isso um caráter informativo, objetivo e claro. Isso, olha só, 3 objetivos aí. Ele tem que ser informar, ele tem que ser informativo, ele tem que ser objetivo, muito claro naquilo que ele está colocando como regras, e também deve ser claro, uma linguagem de fácil compreensão. O texto instrucional, ele é um texto que traz passo a passo as regras de um jogo ou mesmo de um brinquedo. Ele deve ser ilustrado para facilitar a quantidade de materiais utilizados e também está bem explícito o seu objetivo. Ele é o texto que tem por objetivo instruir, mostrar como algo funciona. É o texto que passa alguma instrução. Vamos agora explorar textos diferentes, são receitas culinárias. Tem uma leitura e uma escrita significativa, vejam só. Nós temos aí um grupo de crianças numa cozinha, imagine a bagunça que estão realizando. Já observem aí que nós vimos o quê? Líquidos espalhados, casca de ovos jogadas. Então, crianças, ao realizar qualquer atividade na cozinha da mamãe, não façam bagunça, viu? Isso aí. Então, esse grupinho aí está juntinho. E eles estão seguindo o quê? Uma receita. Notem que uma das crianças está segurando, né, umas instruções, e é por meio dela que eles estão o quê? Eles estão produzindo a sua receita. Olha só, vamos ver aqui a imagem a seguir, uma receita de mousse de maracujá. Acredito que você goste, não? Então vamos lá. Mousse de maracujá é o quê? É o nome da nossa receita. Então toda receita tem que ter o seu nome, o nome da receita, viu? Não é o seu. Ingredientes são os alimentos para fazer a receita. Normalmente também aparecem em quantidades necessárias de cada item. Tá? Então vamos lá. Além do nome do que vai ser utilizado, tem a quantidade. Para o mousse de maracujá, a gente vai usar uma lata de leite condensado, ou também pode ser de caixinha, né, gente? Uma lata de creme de leite, um copo de suco concentrado de maracujá sem açúcar. O modo de fazer é justamente a explicação, o passo a passo de como a receita deve ser feita, como ela deve ser realizada, tá? Então, olha só, no modo de fazer aí nós temos: bata no liquidificador todos os ingredientes. Depois despeje a mistura em uma vasilha, leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Existem receitas que dão ainda bem mais detalhes, como por exemplo, o nosso tempo de preparo e o rendimento. Nessa receita aí nós temos o tempo de preparo, que ele indica o tempo que leva para preparar a receita. O rendimento, ele mostra a quantidade de pedaços ou porções de uma receita depois que ela estiver pronta. Vemos aí o gênero instrucional. O que é um texto instrucional?
né? O que são textos instrucionais? São textos instrucionais os quais pertencem aos gêneros textuais, cuja finalidade do discurso é de instruir e orientar sobre algo, como o próprio nome diz, instruir. Nós temos aí um texto instrucional. Esse texto apresenta vários gêneros, desde receitas gastronômicas, instruções de montagem e uso de equipamentos, bulas de remédios. Então, tudo isso são instruções, quer elas venham, né, acompanhadas de texto ou somente por imagens. Nós temos aí que geralmente a mamãe costuma compreender essas imagens com perfeição. Já o homem aí representado parece não estar compreendendo nada, né? Então, nós temos aí instruções de como lavar as roupas, né, as meias. Qual a finalidade dos textos instrucionais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Para que servem os textos de instruções de montagem? Observem bem aí que nós temos o passo a passo, né, do cozimento do nosso miojo. Acredito que cada um de vocês já tenha experimentado, né, esse prato aí, que é o miojo. Em uma panela, ferva 2,5 copos de água. Observe aí que no desenho representado acima nós temos a panela e ligada ao fogo. O fogo está representado logo abaixo da panela. Então, esses 2,5 copos de água foram acrescentados na panela para serem fervidos. O próximo passo é cozinhar a massa durante 3 minutos. Então, mostra aí a etapa onde a nossa água já está fervendo. E o macarrão, ele vai ser o quê? Adicionado. O tempo de cozimento dele deve ser de 3 minutos. Logo após isso, a gente pode observar aqui na próxima etapa, desligar o fogo e misturar o tempero. E o quarto e último passo, seu macarrão está pronto para servir. Observem que mesmo tendo instruções, né, com desenhos e palavras, logo abaixo você segue aí com uma outra receitinha do mesmo passo a passo, só que de forma diferente. No primeiro pontinho a gente vê a água fervendo, não indica a quantidade de água. No segundo pontinho o macarrão está sendo adicionado à água fervente. No terceiro passo, o nosso tempero está sendo adicionado. E o último passo, o menino já está saboreando esta gostosura. Tá? Lembrando que aqui nós não temos quantidade de água, não tem o tempo de cozimento, tá bom? Não existe. Mas, para quem conhece a preparação do miojo, essa etapa aí está perfeita, não é isso? E isso a gente observa o quê? Que os textos instrucionais são muito importantes. Para quem já domina a técnica, que bom. Mas quem vai acompanhar esse segundo passo a passo do cozimento do miojo, talvez vai ter algumas dificuldades, porque ele não apresenta texto. Defina a quantidade de pessoas e observe as suas restrições alimentares. Avalie o seu tempo disponível para cozinhar. Escolha as refeições de cada dia. Elabore o cardápio da semana. Vá às compras. Estabeleça uma rotina. Tire um dia para adiantar o processo. Mantenha a sua despensa organizada. Olha só dicas aí importantíssimas. Para se organizar, no caso aí, o cardápio semanal da sua família, tá bom? Todo cardápio, ele merece o quê? Um planejamento. E como planejar um cardápio? O conceito de cardápio é maneira gráfica de representar o que é servido em um determinado restaurante. Ele também é uma lista de preparações culinárias que compõe uma refeição, ou lista de preparações que compõem todas as refeições de um dia ou um período. Também ele é conhecido como menu, lista ou carta. Ele é um instrumento de vendas e faz parte do marketing do restaurante. Observe aí um exemplo, né, de um cardápio de restaurante. Notem que geralmente o nosso cardápio, né, onde nós encontramos aí por restaurantes, lanchonetes, barzinhos,
Todas as comidas elas estão separadas por colunas, por tipo de comida, como por exemplo, as bebidas, as massas, né, os acompanhamentos. O cardápio ele possui muitas funções. O que é um cardápio e quais são as suas funções? Observem aí. Cardápio significa uma sequência de pratos a serem servidos em uma refeição ou todas as refeições de um dia ou por um período determinado. Algumas são as suas funções. Ele serve como instrumento gerencial para o processo produtivo de refeições. Determina ou adequa a forma de atendimento de acordo com as necessidades ou adequar a forma de atendimento de acordo com os seus clientes, objetivos da instituição ou empresa. Determinar ou adequar os produtos servidos aos recursos disponíveis, humanos, materiais, estruturais e financeiros. Então, não adianta só preparar o cardápio, ele também tem que estar de acordo com a realidade da sua empresa, no caso da sua casa, no caso da sua instituição, porque todos os materiais disponíveis vão estar dispostos lá. Ele também serve para planejar e informar o abastecedor que deve ser adquirido, tá bom? Então, se é montado um cardápio, segue-se uma quantidade de itens. E esses itens vão gerar o quê? Os ingredientes para cada prato. Então, fica muito mais fácil que o abastecedor, o fornecedor desses produtos, ele saiba que quantidade ele deve vender para aquela empresa. Também ele serve para informar o cliente o que está disponível. Também informa os funcionários o que deve ser preparado naquele local. Os instrumentos de marketing também, eles servem como uma divulgação das preparações oferecidas e também, olha só, o preço. Então, você é do tipo que, ao olhar o cardápio, verifica primeiro o prato ou o preço. Hoje em dia, nós sempre verificamos o quê? O preço, né? De acordo com as condições, a gente pode comer ou não comer. Instrumentos de marketing também, a divulgação das preparações oferecidas, preços, que é o que a gente viu aí. Além disso, pessoal, vem as promoções. Palavra linda, não é? Promoções. Contribui também para a formação de hábitos alimentares, onde você pode regrar aí o que você está ingerindo, tá bom? Atenção que devemos tomar ao montar um cardápio. Primeiro, tem que ter uma boa apresentação. Tem que conter a filosofia da empresa quanto a compras. Qual é o cuidado que a empresa tem ao comprar esses produtos? Fazer com que ele chegue, no caso aí, ao seu restaurante. Mercado fornecedor. Onde que a gente vai conseguir os materiais para a confecção desses cardápios, desses pratos deliciosos? Disponibilidade e capacidade de mão de obra. Será que as pessoas que trabalham no nosso restaurante, no nosso lanchonete, são pessoas que realmente sabem preparar esses pratos gostosos? Disponibilidade e capacidade das instalações, equipamentos e áreas. Isso tem muito a ver com o local onde é produzido esses alimentos, tá? Nesse restaurante, nessa lanchonete, existe espaço e também existem instalações, equipamentos que favoreçam a produção desses alimentos. Hábitos alimentares da clientela. Geralmente, o restaurante ele vai se adequar, né, ao meio em que ele está situado. Por exemplo, se ele está próximo a escolas, se ele está próximo a restaurantes, a outros bares, se ele está próximo à região onde as pessoas têm um poder aquisitivo financeiro menor ou maior. Então, o cardápio ele pode ser o mais sofisticado possível, dependendo das condições da localidade, da região, do bairro em que ele está localizado. Nós também precisamos que ele tenha harmonia de cores, consistência e criatividade, até para que as famílias elas sintam o desejo de comer olhando as imagens e dizendo assim, nossa, que prato colorido, deve ser muito gostoso. Então, todos esses itens aí são necessários quando vai se elaborar um cardápio.
Nós temos aí o cardápio como uma ferramenta inicial do processo produtivo. E ele também serve como instrumento gerencial para a administração do restaurante. Tipos de cardápio e escultura, nós temos aí o popular ou trivial, também chamado de padrão C. Preparações simples, destinadas a populações sadias de menor poder aquisitivo, menos dinheiro, não é isso? Normalmente servido em bandejas estampadas. A estrutura de alguns cardápios, eles também servem como complementos, geralmente à base de farináceos e molhos, como nós temos aí pães, farinha de mandioca, farinha de milho, vinagre, azeite, molhos de pimenta. Esses materiais geralmente eles acompanham algumas refeições em restaurantes e bares. Que prato saboroso, não é isso? Receita. O que é receita? Receita é uma indicação para confeccionar um prato. Uma receita de sobremesa com explicação passo a passo do processo. Né? Pode ser aí um exemplo. A estrutura de uma receita. É necessário uma receita conter informações sobre o quê? Ingredientes, quantidade dos produtos usados, o modo de fazer e também indicar o seu rendimento. Culinária. Vamos lá ver aqui o seu significado. Culinária. Arte e ciência do preparo de alimentos para a mesa, em geral pelo aquecimento, até modificar o seu sabor, consistência, aparência e composição. O cozimento acentua o sabor dos alimentos e torna sua aparência mais atraente. Torna também os alimentos mais fáceis de serem digeridos. A culinária tem ligação direta com o desenvolvimento da humanidade e a organização social humana, pois foi através da busca por alimento e melhora da alimentação que o homem passou a se organizar em sociedade e desenvolver algumas tecnologias. Observem aí que nós temos um chefe de cozinha em preparação de um prato muito delicado. Então, até para se desenvolver um prato gostoso, nós temos que estudar. Nós já vimos a definição de cardápio. Olha só, o cardápio teve a evolução da arte culinária. A história da arte culinária está ligada com a história da nossa civilização. Na pré-história, os homens alimentavam-se de plantas, frutas e animais. A natureza lhes oferecia tudo isso. Depois veio o quê? A descoberta do fogo, e aí nasceu a nossa culinária. De acordo com as orientações que nós tivemos na aula de hoje, agora é sua vez de produzir, tá bom? Então, vamos seguir instruções. É isso aí. E a próxima instrução é você fazer as suas atividades. Vamos produzir e dessa forma conquistarmos nosso conhecimento. Nosso segundo bimestre está finalizando, junto com ele também as nossas revisões. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!